Sabe qual é? Agora é quando ele tá ganhando. E esse cara aqui aparece. Vocês obviamente sabem quem ele é. Eu tive que dar uma pesquisada. Nossa, sim, eu sei bem. Sim, se você não quiser dizer o nome, eu posso falar. É o Benedito Gonçalves. Mas naquela época, quem era o Benedito? Ele era um homem poderoso? Ele era um dos juízes do Tribunal Eleitoral. Esse cara aí era um dos mais importantes. O Brasil tem uma estrutura muito estranha. Todas as eleições no Brasil são totalmente eletrônicas, a gente fala muito sobre isso, e são centralizadas em um único tribunal, que é o Tribunal Superior Eleitoral. Ele é quem manda em tudo. Ele é ao mesmo tempo um juiz do Supremo Tribunal, e até o mês que vem ele também é o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que é como se fosse o juiz supremo. E já é assim há 2 anos. É os dois ao mesmo tempo. Isso Esse tudo cara é o aí- Moraes, não o Benedito. Isso, esse é o Moraes. O Benedito é tipo o braço direito dele, o segundo cara mais importante. Ele é o corregedor no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos dar uma olhada aqui. Isso é a inauguração. Foi anunciado que o Lula tá ganhando. E tem um homem sentado bem no meio, logo acima do emblema. Tá vendo um homem careca ali? É o Moraes, certo? Olhem o Benedito. Ele vai andar da esquerda pra direita. Ele tá chegando aí à direita. Pode rodar o clipe, Rob. Olha lá, presta atenção ali. Ele vai tocar o ombro dele e sussurrar alguma coisa no ouvido. Dá pra passar mais uma vez? Escutem bem o que ele diz. Eu perguntei pra alguns dos amigos aqui que conseguiram entender e eles disseram missão cumprida. Missão dada, missão cumprida, isso aí. Missão dada é missão cumprida. E ele tá falando isso diretamente pro Moraes. Ele falou isso mesmo. Eu queria entender se ele tá falando pro Moraes. Você me deu a missão e eu te ajudei a cumprir, ou é o contrário? Se é o Benedito falando, a missão era nossa e a Ele gente tá dizendo que cumpriu você ela me deu uma juntos. missão e eu cumpri pra você. Isso, eu cumpri a É missão. isso. Eu entreguei o resultado pra você, então a lealdade dele é com o Moraes? Não tem como saber. É Você uma entendeu a pergunta pergunta? É justa, tipo, quem é mas o não dá chefe pra aqui? saber. Não dá. A gente consegue Missão dada falar é missão assim. cumprida, ok. Tá, continua. Mas quem deu a missão? Parece sim que ele está avisando pro Moraes que ele cumpriu a missão, mas talvez eles estejam comemorando que cumpriram a missão juntos. Mas, Patrick, uma coisa é que essa eles é outra nunca se interpretação, prontificaram faz a tentar sentido. explicar essa frase. Esse é o Nunca problema, mesmo. eles nunca vieram explicar, olha, a gente estava falando isso, vamos esclarecer tudo. Eles nunca disseram isso. A gente não sabe. Tem outro Não dá pra juiz do saber. Supremo Tribunal Federal que uma vez foi pego em câmera dizendo que eleição não se ganha, se toma. Opa, desculpe interromper o seu vídeo, mas desde 2022 eu continuo com as contas bloqueadas e o passaporte cancelado pelo Xandão. Se você aprecia o meu trabalho e tudo que eu faço pela liberdade de expressão, tem um lugar onde você pode se tornar meu apoiador com uma pequena quantia por mês. Acesse www.paulofigueiredoshow.com e torne-se meu apoiador, e aí você vai receber conteúdos exclusivos e desconto nos meus cursos. Ou então, você pode se tornar meu patrono Gold e passar a me pautar, tem reuniões comigo, você entra pro meu grupo de WhatsApp, que eu uso sempre. O link para tudo isso está aí na descrição. E isso está gravado, mas Foi se eu o colocar o Barroso vídeo que aqui, disse isso, né? é o Barroso. Esse é o atual presidente do Supremo Tribunal Federal Brasileiro. Anota é o mesmo essa, cara Rob. que falou. Ele falou do seguinte, ele foi a uma reunião de um centro acadêmico. Tô vendo mesmo como você quer voltar pro Brasil. Mas eu quero Continua. mesmo, sério. Enfim, ele participou de uma reunião de um centro estudantil. Era uma reunião política, tipo um comício. E do nada ele fez um discurso ali no meio e disse: a gente derrotou o bolsonarismo. A gente? Tipo, como assim a gente? A gente quem? Você é um ministro do Supremo Tribunal de Justiça e tá falando por aí que derrotou o Bolsonaro? Como é possível você falar uma coisa dessas e não acontecer nada com você? Rob, consegue puxar aí o chefe de gabinete É o que vocês chefe estavam Barroso. falando? Ele é o presidente do Supremo, chama Luiz Barroso. B-A-R-R-O-S-O. Olha, Patrick, o que acontece é que o establishment perdeu o controle da opinião da população. E agora eles estão usando o seu último recurso, que é o Supremo Tribunal. Agora eles estão governando o nosso país sob uma Suprema Corte, onde a maioria dos juízes foi escolhida pela esquerda, pelo Partido dos Trabalhadores, pelo Lula, e eles deram todo esse poder pro Moraes para ele ser o homem da linha de frente para eles, para derrubar o Bolsonaro e tirar a direita e os conservadores da política. O problema é, e isso é o que todos estão percebendo agora, que o Moraes ganhou tanto poder que agora ele está embriagado por ele. E eles perceberam que criaram esse monstro que eles não conseguem mais controlar. E agora ele fugiu da coleira e tá por aí, decidiu que só vai fazer o que bem entender. E desde que isso começou a acontecer, até a mídia tradicional que apoiava as ações dele tá falando: epa, espera aí. Acho que tem alguma coisa errada, parece que criamos um Frankenstein aqui. A gente criou um monstro e agora perdemos o controle. Ele tá indo atrás da gente, indo atrás de todo mundo. É o que acontece quando você dá muito poder pra alguém. E agora a gente tá na situação em que o Moraes é visto não só no Brasil, mas também fora, como um ditador. Eu acredito que o Brasil já não é mais uma democracia. A gente vive em E uma é por ditadura. isso que agora o Lula colocou 2 amigos dele no Supremo Tribunal.
Um é amigo dele já há uns, sei lá, 20, 30 anos. Ele chama Flávio Dino. É um amigo pessoal do Lula. É um E comunista. o outro, sim, ele é um comunista. E o outro é o Zanin, que era o advogado pessoal dele. Então a gente está literalmente vendo o Lula indicar É nomear. isso, nomear o seu advogado pessoal para fazer parte do Supremo Tribunal. E ele fez a mesma coisa com o melhor amigo dele também. Então a gente vê isso como um equilíbrio para o poder do Alexander Resnick. E todos esses traficantes, líderes de cartéis e criminosos estão sendo libertados. E não só isso, eles ainda estão recebendo de volta tudo que apreenderam deles, helicópteros, dinheiro. Ele nomeou o ex-advogado dele como um ministro do Supremo Sim, Tribunal exatamente. Federal. Foi isso mesmo. Sim, E ainda por cima. e foi esse o cara que censurou a gente, por causa desse cara que era o advogado dele durante a campanha. Sim, ele era o cara que pedia pro Moraes para censurar a E gente, o Moraes não aceitou deixava a aplicar gente essa falar. censura na gente por causa das exigências desse cara. Então você consegue voltar rapidinho para aquele outro cara? Volta pro Luiz Roberto Barroso? Isso, valeu, Rob. Vamos dar uma olhada aqui. Então, se a gente olhar aqui para a direita, tem a escola onde ele estudou. Ele fez Direito na Universidade do Rio de Janeiro, fez mestrado na Universidade de Yale, tem doutorado. Fez o pós-doutorado em Direito em Harvard. Nossa, eu estou muito curioso para saber com quem ele estudou aqui nos Estados Unidos. Ele é considerado um juiz liberal e progressista, que fornece votos importantes na legalização do aborto em gestações resultantes de estupro. Ele é o juiz da corte mais ideológico que nós Quer o temos. fim da criminalização da homofobia e da transfobia no Brasil? Pois é, ele diz que se o Congresso não aprovar um projeto de lei sobre isso, então a partir de agora, tudo que seja considerado homofóbico, por exemplo, vai receber a mesma penalidade que casos de racismo. Então, segundo ele, a gente tem uma lacuna aqui na lei e o Congresso não está funcionando como deveria. Mas, na minha opinião, o Congresso não quer aprovar isso, porque ninguém vai votar pelo aborto e eles sabem que não tem a maioria dos votos. É por isso que estão fazendo isso pelo Supremo Tribunal. Que foi a mesma coisa que aconteceu na Colômbia. Agora, na Colômbia, existe o aborto legal que foi autorizado pela Justiça da Suprema Corte. Mas, se eu puder, eu quero falar um negócio muito importante sobre o Luiz Roberto Barroso. É que antes do Alexandre de Moraes, ele era o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E quando a gente estava dentro do Congresso tentando aprovar o que chamamos de projeto do voto impresso, que deveria nos dar a possibilidade de recontar os votos e ter mais transparência no nosso processo eleitoral, ele foi até o Congresso e conversou com 11 presidentes de partidos políticos. E manipulou eles, né? Sei lá o que ele fez, mas eles mudaram de ideia, tudo isso Você para está sendo barrar. bonzinho até demais. Eu falei com alguns membros do Congresso. E Eles eu posso sofreram dizer pra vocês ameaças, com toda né? a certeza que eles foram ameaçados por ele. Os juízes, né? Os Os juízes da que Suprema falaram. Corte? Eles respondem para a Suprema Corte. Então, se eles cometerem um crime, por exemplo, eles vão ser julgados pela Suprema Corte, certo? Então, vários membros do Congresso brasileiro foram acusados de corrupção. Eles têm casos pendentes no Supremo Tribunal. E de acordo com vários relatos que eu recebi, e podem acreditar que todos são confiáveis, Eu ouvi de vários congressistas e de líderes de partidos políticos que eles receberam ameaças desse cara. que ele estava dizendo que, se aprovassem esse projeto de lei, que vai criar um comprovante impresso para as nossas máquinas eleitorais, Eles sofreriam as consequências no tribunal. E isso aconteceu várias vezes com outras propostas. Esse Exatamente. ano mesmo já aconteceu de ele novo. fez lobby abertamente, isso é fato, O Daniel mas eu Silveira- tenho relatos confiáveis de que ele ameaçou membros do Congresso. Então, eu não tenho nada que comprove isso, mas eu tenho as fontes. Certo, então